Gente, quanto tempo eu fui presa à opinião de outras pessoas. Hoje eu não tô nem aí pra reputação, não tô nem aí pra nada. Porque eu entendi que o que importa é a mensagem do Evangelho, o que importa é Cristo, o que importa... Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês como começar. Larissa, como começar o quê? Como começar a ter uma vida de relacionamento com Deus. Gente, eu acordei com 25 anos de idade, né? Que vocês escutaram no meu testemunho. Assim que eu tava no meu limite, assim que eu não me aguentava mais, eu não aguentava quem eu era, eu já tinha tentado mudar diversas vezes pelos meus meios, mas nada resolvia. Eu quero dizer pra você que mudar, você pode até tentar mudar por 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas daqui a pouco você volta a ser a mesma pessoa que você era. Mas transformação, que foi o que aconteceu comigo, só existe uma pessoa que dá conta de fazer. E essa pessoa chama Jesus Cristo. E é só na presença dele que você consegue uma transformação genuína. Olha, gente, antes dos meus 25 anos de idade, eu tive experiências com Deus, né? Eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, eu já tinha estado em encontros com Deus, Deus já tinha falado comigo através de outras pessoas, de outros homens e mulheres de Deus. Mas eu só fui abrir o meu coração mesmo, verdadeiramente, aos meus 25 anos de idade. Então eu quero que você entenda que não tem muito tempo que Deus me levantou, que Deus me tornou uma bênção, que Deus me levantou como uma evangelista, como uma pregadora, como uma profeta, ou o que você quiser chamar. Não tem muito tempo, porque muitas vezes a gente tem um paradigma na nossa cabeça que vai super demorar para as coisas acontecer. Gente, a partir do momento que você se posicionar na presença de Deus, Deus ele vai começar a te usar em menos de um mês. Isso eu te garanto, com toda a propriedade do mundo. Porque eu vivi dentro desse laboratório, eu vivi dentro dessa experiência. O que eu tô contando para vocês não é a história de alguém, mas é a minha história. Eu queria dizer para você hoje que a gente começa falando sim para Deus. Ah, Larissa, mas eu preciso mudar, eu preciso talvez parar de fumar, eu preciso organizar minha vida, meu estado civil, eu tô separado, eu tô largado. Ah, Larissa, eu preciso organizar a minha área financeira. Quantas pessoas falam isso? Gente, eu quero dizer pra você que Jesus, ele chama a gente como nós estamos. Jesus fala assim, vem do jeito que você tá. Mas é impossível ficar da mesma forma andando do lado dele. E quando eu disse sim para Deus, disse sim para Jesus, disse sim para a presença do Espírito Santo, eu sabia, no fundo do meu coração, o lixo humano que eu era. Eu sabia, eu tinha consciência de todo o pecado que existia dentro de mim. Eu sabia quem eu era. Só que eu falo para vocês, a jornada com Deus, uma vida com Ele, não te deixa da mesma forma. Porque Jesus, ele vem para quem está doente, Jesus vem para quem está ferido, Jesus vem para os pecadores, Jesus vem para os improváveis. E eu era tudo isso, gente, que eu tô falando para vocês. E o que Deus fez na minha vida foi algo muito lindo e extraordinário. Tão lindo e extraordinário que eu nunca acreditei que Jesus poderia me escolher para levar o evangelho, para declarar cura, para fazer hoje o que eu faço dentro do ministério, dentro desse movimento. Eu nunca imaginei na minha vida ser usada com tanto poder e autoridade, né? Dentro do profético, dentro do sobrenatural, dentro da cura e da libertação. Eu nunca imaginei. Só que antes de Deus me levantar dessa forma, ele teve que quebrar muitos paradigmas, ou seja, alguns engessamentos dentro de mim, porque, querendo ou não, todos nós, antes de sermos libertos verdadeiramente, né? Porque não tem aquele versículo que fala assim, conheceis a verdade vos libertará? Gente, a verdade é a palavra de Deus.
Só que ela tem que ser lida com muito jejum, com muita oração, para que Deus venha te revelar o que realmente Ele quer de você, qual realmente é a sua identidade. E quando eu contei para vocês que eu tirei um ano, que eu falo é um ano sabático, que praticamente eu só busquei a Deus, as escamas dos meus olhos caíram, porque eu comecei a ler a palavra de Deus e eu comecei a olhar para lugares que eu frequentava, lugares que eu ia, e havia, havia para mim um descontexto. Eu falava, gente, que Jesus é esse maravilhoso que ama, e o que esse lugar está fazendo com pessoas, o que essas pessoas estão fazendo com outras pessoas, porque tem gente expulsando pessoas de dentro da igreja. Se Jesus, Ele é amor, se Jesus, Ele veio pra gente que está doente. Jesus sentou com pessoas que eram os piores pecadores ali daquela época, eram os piores, eram os doentes, e aqueles religiosos chegaram em Jesus e falaram assim, Jesus, por que você está sentado com esse tanto de pecador, com essas pessoas? E Jesus vira e fala assim, eu vim para os doentes, eu não vim para os saudáveis, para os sãos. Então eu quero dizer para você, Jesus veio para os mais pecadores. Então, não tenta, às vezes, diminuir uma pessoa só porque a vida dela está desconcertada, só porque ela está vivendo um momento difícil da vida dela. Sabe, eu entendo que Jesus ama muito mais essa pessoa. Jesus se importa muito mais com essa pessoa. Eu quero te confrontar hoje a começar da mesma forma que eu comecei. Só que eu quero dizer para você, não espera alguém morrer, não espera você perder um filho, não espera você ter um acidente de carro e você achar que você vai morrer. Não espera você ter uma depressão. Não espera acontecer um monte de tragédia na sua vida para você falar assim, meu Deus, aonde é o meu socorro? A quem eu vou recorrer? Gente, não espera. Porque comigo teve que acontecer tudo isso que eu contei no meu testemunho para mim acordar, para mim despertar para a vida e entender que eu não nasci só para comer, beber, atuar na minha profissão, ser mãe, ou ser esposa, ou ser filha, ou ter o meu empreendimento. Gente, eu não nasci só para isso, isso é muito pouco. Diante de todas as maravilhas que existem dentro da Bíblia, isso é muito pouco. Então, quando eu descobri as promessas que Deus tinha para mim, e tem para você também, e tem para todos, quando eu descobri o que Deus poderia fazer através da minha vida, eu comecei a entender que realmente o que importa é o reino dos céus. Gente, quando eu falo reino dos céus, eu não estou falando da igreja tal, ou do ministério tal, ou do movimento tal. Não, gente. Todos nós lutamos por uma só causa, todos nós lutamos por um só rei que se chama Jesus Cristo. E eu não entendo como existe tanta divisão, como existe tanta discórdia entre irmãos que são batizados através do mesmo nome que é Jesus, são convertidos através do mesmo nome que é Jesus, são movidos através da mesma presença gloriosa que é o Espírito Santo. Gente, eu não consigo entender. E é exatamente por isso que a leitura bíblica, gente, fez um sentido tão grande na minha vida, e hoje ela não falta na minha vida, e ela não falta, ela é uma chave, ela é a chave mais importante aqui do nosso movimento, do nosso ministério, porque tudo começa com a leitura da palavra, tudo está dentro da leitura da palavra. Deus, ele deixou um manual. E muito tempo eu passei tomando como verdade o que as pessoas ali em cima de um púlpito falavam. E eu tenho certeza que na maioria das vezes foi inspiradas pelo Espírito Santo, foi sem distorção. Mas e se houvesse alguma distorção? E se houvesse algum engano? Eu, sem conhecimento bíblico, eu ia falar amém, é isso mesmo. Mas hoje, gente, quando eu assisto alguma ministração, alguma pregação, eu falo, cara, faz sentido, eu já li essa parte. Eu entendo o que ele está falando, eu entendo o que ela está falando. Mas hoje a gente se deixa levar
muito pelo que os outros falam e a gente esquece de fazer a nossa parte, que é abrir a nossa Bíblia, abrir esse livro maravilhoso que Jesus, que Deus, né, que todos os homens e mulheres de Deus que foram inspirados a escrever, deixaram hoje para nós. Gente, isso é alimento para o nosso espírito. Então, eu quero dizer para você hoje, comece falando sim para Deus. Ah, Larissa, mas falta muito. Vem desse jeito mesmo. Vem desse jeito mesmo. Vem machucado, vem quebrado, vem fracassado, vem com o casamento destruído, vem do jeitinho que você tá. Porque eu te garanto que quando você assumir Jesus na sua vida, gente, eu falo de assumir Jesus, sabe por quê? Porque tem muita gente que vai na igreja, que vai em determinado ministério, mas ele só assume Jesus ali naquele momento de culto. Mas Jesus quer que você assuma ele 24 horas do seu dia e 365 dias do ano e por toda a eternidade. É isso, é o mínimo que Jesus espera de você. É o mínimo. E quando eu falo, gente, vem do jeito que você tá, começa, se levanta, faça algo que eu tenho certeza que você não nasceu para viver essa vida dentro desse comum, dentro dessa zona de conforto. Olha, eu falo com toda a propriedade do mundo para você. Eu venho de uma família muito bacana, tenho um pai e uma mãe maravilhoso, nunca me faltou nada, gente, graças a Deus. Eu tenho um esposo maravilhoso, eu tenho uma profissão linda que é a medicina, né? Quem não queria ser médico ou quem não queria ser médica, né? É uma profissão que é muito prestigiada ainda no nosso meio, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Mas eu falo para vocês, não existe absolutamente nada dessas coisas que substitui aquilo que eu conquistei na presença de Deus. Gente, vocês não têm ideia o que é você ir para um lugar e ver Deus usar a tua vida para curar, para batizar no Espírito Santo, para expulsar demônio ou para agir em qualquer dom, em qualquer um dos 9 dons do Espírito Santo. Vocês não fazem a ideia do quanto isso é maior que qualquer coisa dessa terra. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês hoje, nesse vídeo, para vocês começa com sim. Começa falando, mostrando o seu coração para Jesus. Ai, Jesus, eu ainda fumo. Vem fumando. Vem do jeito que você tá. Sabe, muitas vezes você tá engessado aí porque uma igreja ou porque um lugar falou que você tem que estar bem, você tem que estar perfeito para você participar, para você fazer alguma coisa para ele. Gente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira muito grande. Porque eu nunca vi alguém ser curado, ser transformado, sentado num banco, esperando algo miraculoso acontecer. Sabe como você vai ser transformado? O dia que você falar sim para Deus. E o dia que você começar a falar assim, Deus, eu não sou perfeito. Deus, eu não estou da maneira que você gostaria que eu estivesse. Mas a partir de hoje, eu me levanto para começar a ter uma vida e um novo estilo de vida com você. E eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. E talvez demore um pouco para eu chegar aonde você quer que eu chegue. Mas eu vou fazer o meu possível. E, gente, fazer o seu possível, talvez é orar 5 minutos por dia, talvez é começar a escutar mais louvores do que outras músicas, né, deste mundo. Talvez é você começar a falar assim, olha, todos os dias eu vou ler 4 capítulos diários. Gente, vocês sabiam que se vocês lerem de 3 capítulos e meio a 4 capítulos da Bíblia, todos os dias você consegue ler a Bíblia durante um ano? Aí eu vou te confrontar aqui em algo. Quantos livros você já leu? E por que você nunca abriu a Bíblia? A Bíblia que é para mim o livro mais importante, o livro mais sobrenatural, o livro que mais pode ter ali de tudo dentro dele, como autoajuda, como respostas para suas causas. Gente, a Bíblia é um livro maravilhoso e é um livro sobrenatural. E não tem como você não encontrar com Jesus, né? Numa caminhada
de leitura bíblica. Não tem como, não tem como. Olha, eu fui convertida verdadeiramente aos meus 25 anos de idade, lendo a palavra de Deus. Mas eu não li a palavra de Deus na perspectiva de pessoas, na perspectiva de qualquer pessoa. Eu li a palavra de Deus na minha perspectiva. E eu pedia todas as vezes quando eu queria ler a palavra de Deus, porque eu não queria só ler, eu queria entendimento. E muitas vezes a gente lê texto sem contexto, né? Então eu falava assim: Espírito Santo, me revela o que está por trás dessas palavras. Me revela o que você deseja trazer para o meu espírito, o que você deseja alimentar o meu espírito. E eu falo, gente, para vocês com toda a propriedade do mundo. O Espírito Santo, ele vai deixar a palavra de Deus viva no seu coração, a ponto de te confrontar, a ponto de te tocar, a ponto de te chacoalhar. Porque ninguém precisa falar para você o que você precisa deixar de fazer, o que você precisa deixar de pecar. Você sabe o que é pecado. Desde criança, porque você teve instrução do teu pai e da tua mãe. E se você não teve instrução deles, com certeza você tem uma ideologia do que é certo e do que é errado. Então você não precisa que eu fale aqui para você que isso ou aquilo é errado. Você sabe, porque quando você começa a buscar Deus, o Espírito Santo, ele te incomoda, ele te constrange. Ele é o melhor professor que existe. Sabe por quê? Ele te ensina com tanto carinho, com tanto amor, a falar dentro do teu coração: chega, Larissa, isso aqui já não serve mais para sua vida. Eu não quero mais você dentro dessa prática. Eu quero que você abandone esse costume. Eu quero que você deixe esse hábito. Gente, o Espírito Santo, ele foi o meu maior professor durante a minha jornada com ele. E eu entendi que ninguém precisa te exortar se você tiver uma vida de comunhão com Deus. Ninguém precisa chegar e falar para você que é errado. Você já sabe que é errado. Você precisa ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. E talvez foi do jeito que eu comecei, com 5 minutos por dia. Gente, 5 minutos por dia que me levou a 1 hora de oração. Mas começa sem vontade mesmo. Gente, ninguém busca Deus por vontade. Ninguém corre para os braços do Senhor quando a sua vida tá legal, quando tá tudo indo bem, quando você tá na área sentimental tá tudo bacana, na área financeira tá tudo bacana. Mas não espera acontecer uma tragédia. Não espera alguém ficar doente. Não espera alguém morrer. Não espera, gente. Porque é muito difícil ter que passar esses processos e depois encontrar Jesus. E eu tenho certeza que Deus me levantou aqui para trazer para você um avivamento de que se levanta. Qual que é o teu relacionamento com Deus? Qual é os tesouros que você tem acumulado no céu? O que você tem plantado para você semear ou para a sua geração começar a semear? Gente, eu passei 25 anos da minha vida com o pé dentro da igreja, que eu falo que era por aparência e obrigação, e com o pé no mundo ou no muro. Mas hoje, gente, eu sou uma jogadora, eu sou uma artilheira do reino de Deus. E eu me levantei, eu me posicionei, foi para ganhar, foi para saquear o inferno, foi para fazer a diferença na terra e ser bênção aonde eu passar. E é isso que eu quero confrontar você. Você seja uma bênção. Lembra quando Deus falou assim para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Gente, ser bênção é melhor que ser abençoado, porque está muito acima de ser abençoado. Porque quando você é uma bênção, significa que você é uma pessoa tão abençoada que aonde você chega, você é uma bênção.
Aonde você chega, você transborda bênção. Então, pessoal, fale o seu sim para Deus. Comece com o pouquinho que você tem. Venha do jeito que você está. Mas venha do jeito que você está mesmo. Se tiver estraçalhado, se tiver moído, se tiver com o coração partido, vem desse jeito. Ah, Lari, mas como eu vou começar? Começa com um pouquinho de oração todo dia. Começa a escutar louvores. Começa a fazer a leitura da palavra. Começa pelo Novo Testamento, que eu tenho certeza, pessoal, certeza absoluta, que ali no Novo Testamento tem uma linguagem mais fácil de entender, porque é quando Jesus vem, é quando começa a contar nos 4 primeiros evangelhos a história de Jesus, e dali você tem um entendimento até Apocalipse, e logo depois você começa ali de Gênesis a Malaquias. Mas comece todos os dias a fazer o seu devocional, o seu tempo com Deus. Mas venha do jeito que você está. E do jeito que você está, eu te garanto que Deus vai ativar a identidade que Ele preparou antes da fundação do mundo para você ser. Porque muitas vezes a gente está com uma identidade que o mundo colocou dentro de nós. A identidade de que a gente tem que viver para esse mundo, tem que conquistar coisas, a gente tem que adquirir coisas, a gente tem que se importar com o tempo de vida que seja, sei lá, 80, 70, 90 anos de vida aqui. Mas, gente, não é só isso. Nós vamos viver uma eternidade. E o que você tem construído no reino de Deus? O que você tem feito na sociedade? Você tem sido uma bênção na tua casa? Você tem sido uma bênção na tua família? Você tem sido uma bênção no teu trabalho? Começa, se levanta. Não importa se você tem 30, 35, 40, 50, 60, não importa a idade que você tenha, ainda dá tempo porque você está vivo. Ainda dá tempo porque você tem aí fôlego de vida. Então começa com um pouco que você tem, mas não fique paralisado. Não fique numa zona de conforto, mas se levanta para ser alguém que é uma bênção sobre essa terra. Gente, Deus fez comigo algo tremendo e maravilhoso. Isso é só o começo do que eu vou começar a contar para vocês, né? Mas eu tenho certeza, gente, que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também. Ah, Larissa, mas eu não tenho intenção de ter um movimento, ter um ministério, montar uma igreja, ser fundadora de qualquer coisa. Gente, tudo bem, nem todo mundo nasceu com essa vocação e com esse espírito de liderança, nem todo mundo. Mas se levanta para você ser o líder da tua casa, para você ser um bom esposo, uma boa esposa, para você ser um bom sacerdote, uma boa sacerdotisa dentro da tua casa. É o mínimo que você pode fazer. Entende? Que você pode até não ter filhos espirituais, mas você vai ter filhos naturais. E eles vão precisar do seu discernimento, eles vão precisar da sua orientação. E você deve instruir eles dentro do reino de Deus, dentro dos caminhos do Senhor. Amém? Pessoal, o vídeo hoje é um confronto para você sair da zona de conforto, para você despertar. E assim como eu, com 25 anos de idade, me levantei de verdade, me levantei sem hipocrisia, sem mentiras, sem mimimi, sem desculpas, né? Para servir a Deus verdadeiramente, eu encontrei um estilo de vida maravilhoso, né? Um estilo de vida que, ao decorrer de cada vídeo, você vai começar a entender que Deus, Ele não é um Deus dentro de uma caixa, mas Ele é um Deus fora de uma caixa. E Deus está trabalhando em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas que nós possamos imaginar, Deus está trabalhando e Ele quer trabalhar na sua vida também. Esse é o vídeo de confronto, para você se levantar. Quando eu percebi que eu tinha perdido 25 anos de idade da minha vida, ficando no muro ou não sendo aquilo que eu tinha que ser, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus programou, aquilo que Deus sonhou comigo, quando eu percebi que eu tinha perdido 25 anos de idade, me deu um sentimento de perca tão grande que parecia que eu não tinha vivido 25 anos da minha vida.
Parecia que eu tinha adormecido, eu tinha sido paralisada 25 anos da minha vida, que eu podia ter feito muitas coisas no reino de Deus. Então, se você é mais novo que 25 anos de idade, eu quero que você pense bem nisso que eu tô falando. Não acorde tão tarde, não desperte tão tarde, porque às vezes você pode estar deixando de ser uma grande ferramenta nas mãos de Deus, por estar ainda preso a este mundo, preso a um relacionamento, preso a coisas materiais, preso a status, preso à opinião alheia. Gente, quanto tempo eu fui presa à opinião de outras pessoas? Hoje eu não tô nem aí pra reputação, não tô nem aí pra nada, porque eu entendi que o que importa é a mensagem do Evangelho, o que importa é Cristo, o que importa é o que Jesus deixou pra gente. Então eu não tô nem aí com reputação, não tô nem aí com status, não tô nem aí o que vão achar de mim. Mas eu sei quem eu sou pra Deus. E eu sei o saqueamento, o terrorismo que eu estou fazendo no inferno, a partir do dia que eu comecei a falar sim pra Deus. E eu quero que você comece a se levantar no reino de Deus e falar: sim, Deus, eu estou no teu time, eu vou vestir a tua camisa, eu vou sair de cima do muro e eu vou como eu estou, eu vou machucado, eu vou quebrado, eu vou com a minha vida toda estraçalhada, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar dessa forma. E eu te garanto que você não vai ficar dessa forma. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Se esse vídeo fez sentido na sua vida, se esse vídeo te edificou, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, deixa seu like, se inscreve no meu canal, ativa os sininhos para que a cada dia que eu estar postando um vídeo, você possa receber a notificação que esse vídeo chegou. E eu quero deixar aqui para você um super beijo no seu coração, que você tenha um dia abençoado, né? Que você seja muito abençoado com essa palavra, em nome de Jesus.